pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos criar uma tabela para você fazer algum controle que você precise aí na sua empresa, no seu negócio ou um controle pessoal. Nessa tabela nós vamos utilizar conceitos como filtro, congelar painéis e adicionar também algumas fórmulas para calcular ali a soma e algumas coisas mais em nossa tabela. E se você gosta de aprender Excel, na descrição desse vídeo tem o link para o nosso curso de Excel completo. Vamos para o vídeo. Então eu estou aqui com essa minha planilha aberta do zero e a gente vai criar então aqui uma tabela de vendas. Vamos colocar aqui, ela está do zero, né? Eu vou colocar então produto, porque estou vendendo um produto. Vou colocar aqui a categoria desse produto, a quantidade, quantas unidades foram vendidas para cada um desses produtos. E eu vou precisar também do preço, né? No caso aqui é o preço unitário desse produto e por fim a data da venda. Então, eu tenho estes campos aqui. Observe que eu já vou ajustando, né, a largura das minhas colunas. Quando o texto excede a largura, eu simplesmente seguro aqui e arrasto para que eu possa deixar isso adequado. E uma outra forma de a gente ajustar essas colunas é selecionando aqui as colunas na parte superior e dando 2 cliques em qualquer uma dessas interseções de colunas. Se eu der 2 cliques aqui, automaticamente o Excel já ajusta de acordo com o tamanho da minha célula. Eu vou lançar alguns dados aqui para a gente poder ganhar tempo. Então, com esses dados aqui já lançados de produto, de categoria, de quantidade, preço unitário e data da venda, agora eu vou criar a minha tabela. E olha que interessante, só aproveitando aqui essa oportunidade, quando eu colei os dados da minha tabela, essa célula aqui de data, ela veio com um número diferente. E esse número é o número que tem por trás da data. Então, quando eu vejo esse número e quero transformar ele numa data, eu vou selecionar essa célula, vou vir aqui em página inicial e ao invés de geral, eu vou mudar para data. Vamos colocar aqui para data e olha só, ele já voltou a ser uma data. Então, é só uma questão de formatação mesmo, aproveitando o que aconteceu aqui. Agora, para inserir uma tabela, como que a gente consegue inserir uma tabela aqui no Excel? Você olhando assim, você pode até falar, mas Felipe, isso já não é uma tabela no Excel? Sim, isso é uma tabela, mas na verdade isso é mais um conjunto de dados, que seria células e colunas ali dispostos de uma forma organizada, mas para o Excel realmente entender isso como uma tabela, nós precisamos selecionar esse intervalo, vir aqui na guia inserir e colocar a opção de tabela. Essa opção aqui, eu vou inserir uma tabela. Aqui é importante marcar que a minha tabela tem cabeçalho, porque eu já tenho realmente um cabeçalho aqui, e vou confirmar com OK. Agora sim, isso é uma tabela para o Excel. E qual que é a vantagem de eu inserir e formatar a minha tabela de fato como tabela para o Excel? É que eu consigo aplicar a fórmula, fazer algumas manipulações de dados de uma forma um pouco mais fácil. Inclusive, se você olhar para a minha tabela aqui, ela já tem uma formatação prévia e eu consigo vir aqui na parte de design de tabela e escolher um formato que mais agrade aqui o visual de acordo com a minha necessidade. Eu vou deixar essa aqui azul mesmo. Uma vantagem de trabalhar com tabela é também que quando eu chego aqui ao final dessa minha tabela e eu clico com um tab, ela gera uma nova linha e eu posso preencher aqui um outro item da minha tabela. Eu vou adicionando aqui mais itens ou com tab, ou se você for simplesmente escrevendo, o Excel vai entendendo que isso aqui é a tabela e isso também ajuda na formatação e nessa dinâmica de preenchimento, ok, pessoal? Observe também que quando a gente insere uma tabela, automaticamente o Excel já adiciona filtros às minhas colunas, que é essa opção aqui de eu filtrar um produto, filtrar uma categoria, e esses filtros eles são muito poderosos, né? Imagina que eu queira aqui filtrar somente por papelaria, né? Itens da categoria papelaria. Eu posso vir aqui nesse meu filtro, desmarco toda a seleção, coloco papelaria e confirmo com OK. E aqui eu tenho listado os itens de papelaria. Para remover esse filtro, eu posso voltar aqui, clicar em limpar filtros. Eu posso também querer filtrar algo pelo valor. Então, eu quero filtrar somente os itens que têm o valor acima de R$10. Eu venho aqui, eu tenho uma opção de filtro de número e vou falar assim, é maior do que 10. Vou confirmar com OK. E aqui, então, eu tenho os produtos filtrados, todos aqueles que são maior do que R$10. Então, é assim que a gente trabalha com filtro. Agora, uma outra situação que é importante também, quando a gente trabalha com tabela, é a gente congelar esse cabeçalho. Então, vamos considerar que essa tabela minha fosse uma tabela bem extensa. Conforme eu vou descendo aqui no Excel, observe que aquele meu cabeçalho, produto, categoria, quantidade, ele se perde quando eu desço, né? E isso, quando você tem uma tabela extensa, você pode ficar perdido, mas que informação que eu tenho lá em cima? Mas existe uma forma da gente congelar esse cabeçalho para que ele acompanhe enquanto nós fazemos aqui o scroll, né, a descida da planilha. Para fazer esse congelamento, eu vou selecionar a célula que está abaixo do meu cabeçalho, no caso aqui a A4, né, o meu cabeçalho está na linha 3, então eu vou selecionar a célula A4. Vou vir aqui na opção de exibir, e em exibir eu venho aqui nessa opção aqui, ó, congelar painel.
e vou pedir para congelar o painéis. Observe que ficou uma linha cinza aqui, ó, transpassando, e quando eu descer agora a minha tabela, ela acompanha aqui com o meu cabeçalho. Isso é muito útil, ajuda bastante também na dinâmica de preenchimento da sua planilha. Agora a gente vai ver como que é possível inserir algumas fórmulas a essa minha tabela. Então imagine a seguinte situação, eu tenho aqui essas vendas, eu tenho aqui a coluna D mostrando a quantidade que foi vendida e tenho na coluna E mostrando o preço unitário. Seria interessante eu saber qual que é o valor total desse meu pedido. Então eu posso clicar com o botão direito aqui antes dessa minha data de vencimento e vou clicar aqui com o direito e vou na opção de inserir. Observe que o Excel adicionou uma nova coluna aqui, eu vou chamar ela de total. Essa coluna de total, eu quero multiplicar a minha quantidade vendida pelo meu preço unitário. Então, eu vou fazer aqui igual, pego esse valor de 150, observe que por estar formatado como tabela, ele não trouxe a referência D4 da célula, mas sim a referência da coluna, do nome da coluna, quantidade, faz sentido. Multiplicado, eu utilizo o asterisco pelo preço unitário. Coloquei aqui preço unitário, quando der o Enter, o Excel vai preencher para todo mundo. Olha só, ele já faz automaticamente o preenchimento da tabela como um todo. Por isso que é legal a gente trabalhar com tabelas já formatadas. Um outro ponto aqui não está formatado como valor monetário, né? Então, tanto essa coluna de total quanto a coluna preço unitário, seria interessante que estivesse como monetário. Então, vamos para a página inicial aqui e vou selecionar esse ícone aqui do formato contábil. Quando eu marco, ele transforma isso aqui para reais. Olha como fica mais visual também, tá? Essa é uma fórmula que nós adicionamos na coluna. Eu também posso adicionar aqui abaixo uma soma para saber o total de tudo que foi vendido nesse período. Vou por aqui igual a soma. Vou vir com o mouse, eu poderia vir e selecionar esse intervalo, é uma forma de somar, ou simplesmente quando eu venho com o mouse aqui em cima do total, eu vou clicar sobre essa opção total. E aí o Excel automaticamente pega a tabela e entre colchetes total, indicando que é essa coluna. E ele vai fazer essa somatória. Fecho meu parênteses do Enter, então eu tenho a somatória de tudo que foi vendido. E o legal é que se eu vier aqui e inserir qualquer item e duplicar mais informação, ele já vai somando ali abaixo. Então, certo, pessoal? Essa foi a nossa aula básica, mostrando como que a gente monta uma tabela do zero com alguns conceitos. Se você tem interesse de aprender Excel, segue nosso canal, nós temos conteúdo diário aqui, segue nosso Instagram também e também temos o nosso curso de Excel completo que está na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.